Deputado Manuel Mota, que preside esta sessão, senhores deputados, senhora deputada, eu quero aproveitar este momento, primeiro para referenciar nas galerias da Assembleia Legislativa a presença do Lúcio, que veio lá de Maracajá, fazer um convite a todos aqui para uma promoção da APAI local. Faz um grande trabalho, não só ele, mas toda a equipe que dirige a APAI de Maracajá, merece aqui o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso aplauso pelo trabalho significativo que fazem e que agora em maio estão fazendo mais um grande evento, né, para arrecadar fundos para aquela instituição. E na tarde de hoje, eu quero aqui trazer para a reflexão dessa casa e de todos os telespectadores a questão da partilha dos recursos dos 3 entes federados do Brasil, da União, do Estado e dos municípios. Deputado Mota, Vossa Excelência, que já foi prefeito de Araranguá, deputado Silvio, que já foi prefeito também da sua cidade, sabem do histórico escravismo que vive o sistema municipalista brasileiro. Ao longo dos anos, a União, ela acabou concentrando muitos recursos financeiros na sua mão e poder em detrimento dos municípios, dos estados e, acima de tudo, dos cidadãos. E isso tem causado uma crise muito forte em todos os municípios, não só de Santa Catarina, quanto do Brasil. Se nós perguntarmos hoje para um prefeito de uma cidade média para pequena, se ele consegue realizar uma obra de 200, 300 mil, com recursos próprios, exclusivos da Receita Municipal, ele vai ter dificuldade. Por isso, eu quero aqui, juntamente com o movimento municipalista, com a Federação Catarinense dos Municípios, deputado Mota, trazer para a reflexão de todos nós um gráfico que os números dizem tudo. Em 1991, a União ficava com 51% de todos os impostos pagos no país. Os estados brasileiros com 30%. E os municípios, as cidades, com 19%. Já no ano de 2000, esses percentuais começaram a alterar. A União passou para 62%, o Estado já caiu para 24%, e os municípios, em 2000, arrecadavam apenas 14%. E agora, mais recentemente, há 2 anos atrás, no ano de 2012, a União ficou com 60% de todos os impostos pagos nesse país, os estados diminuíram um pouco mais para 23%, e os municípios arrecadaram em média 17%. Isso são dados oficiais da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, que traz para a reflexão de todos nós a concentração do poder e a necessidade de se discutir um novo pacto na federação, um novo pacto definindo funções entre estados, municípios e o governo federal. Não bastasse isso, os municípios também ficam reféns. E nós, que fomos prefeitos de Sombrio durante 8 anos, também tivemos o privilégio de presidirmos a Federação Catarinense dos Municípios. Vivemos muito bem isso. Os municípios ainda ficam refém das políticas, tanto estaduais quanto federais, das políticas públicas, que acabam criando mecanismos que levam as nossas prefeituras a criar programas, e esses programas acabam tendo que ter uma contrapartida do município, muitas vezes maior do que a entidade que propôs a criação desse projeto. Está aí o programa As Equipes da Saúde e da Família, estão aí uma série de outros programas na área social, em que são programas estaduais e federais, mas boa parte do custeio disso é feito pelas prefeituras, onerando ainda mais
a folha de recursos das nossas prefeituras. Por isso é necessário que a sociedade, que as instituições façam uma reflexão sobre esse tema para uma readequação e um reequilíbrio dessa situação. Porque como está no momento hoje, deputado Dirceu Dresch, é impossível uma cidade média ou pequena executar um planejamento da sua gestão. Veja que a proposta atual da Federação Catarinense dos Municípios e também da Confederação Nacional dos Municípios, que foi criada a partir dos anos 80 para defender os interesses das cidades, porque é lá na cidade que a pessoa precisa do serviço público ao seu alcance, e é justamente essa cidade que recebe menos recursos dos impostos pagos pelo cidadão, pelo contribuinte. O que é a proposta ideal, encabeçada, liderada pela FECAM aqui em Santa Catarina e também pela CNM a nível nacional? Seria em que a União, definindo suas funções, cuidasse da economia, cuidasse da segurança nacional, cuidasse de projetos macros, e para isso ela ficaria com 25%. Definir também as funções executivas dos governos estaduais. A União ficaria com 45%, os estados com 25%, aumentando um pouco a receita dos estados, e os municípios ficariam com 30% do bolo tributário nacional para poder executar as políticas públicas e aí sim melhorar de maneira significativa o planejamento da gestão municipal. O prefeito hoje tem que fazer o quê? Chegar na segunda-feira, embarcar num carro, vir a Florianópolis ou pegar um avião e ir a Brasília, gastando com transporte, com diária, com alimentação, para poder realizar as obras no seu município, porque a totalidade das suas receitas estão ficando no custeio, na manutenção da máquina. Vários programas foram criados e aumentou significativamente a despesa na folha de pessoal. Está aí o piso justo, o piso do magistério, outros programas que foram criados, que oneraram a folha de pagamento das prefeituras, tirando do prefeito a capacidade de investimento. Por isso, eu quero aqui hipotecar o nosso apoio à FECAM, deputado Mota, o senhor que também já presidiu, em sua proposta, e pedir o apoio de todos os parlamentares dessa casa, para que lutamos pelo fortalecimento das cidades, dos municípios, e com isso melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. Deputado Dirceu. Deputado Zé Milton, quero te parabenizar, e esse é um dos grandes debates que nós temos pela frente, com certeza, nos próximos anos. Eu, inclusive, pela manhã fiz um pronunciamento e trouxe um conjunto de dados sobre esta situação. Felizmente, nós estamos criando no Brasil a perspectiva de um respeito maior e reconhecer os problemas que os municípios enfrentam. Eu, especialmente, sou de um pequeno município, conheço muito bem. Agora, por outro lado, falava isso de manhã, os municípios também precisam reconhecer o avanço que nós tivemos nos últimos anos. Nós fomos de 14% para 17% já da participação dos municípios. Então, há um reconhecimento e há um aumento de investimentos e a criação de importantes políticas também da União que ajudam o município, como foi agora a entrega das máquinas e tal, para todos os municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, acho que a gente precisa ir avançando, mas precisa reconhecer também esse avanço. E segundo, a discussão também com os estados, porque os estados também estão repassando, e aqui especialmente em Santa Catarina, muito serviço para o município, a IPAGRE, enfim, bombeiro, educação, enfim, estão passando para os municípios. Então, precisamos discutir isso junto, estados, União e municípios, para construir uma coisa mais, com certeza, cada vez mais justa e necessária para o povo. Obrigado. Com certeza, deputado Dirceu, o que se busca é uma autonomia municipal, em que eles possam, com mais recursos em caixa, fazer um planejamento, executar, mas sem dúvida nenhuma, a pressão do movimento tem feito com que cresça a receita, e o caminho é um só, todo prefeito sabe disso. Nós temos que continuar a fortalecer a pauta municipalista. O prefeito também tem que ficar esperto na hora de construir um equipamento público, porque aquilo ali gera despesa e a despesa é eterna. A construção de uma creche, a construção de um posto de saúde, através de um convênio, dura 1 ano, 2 anos.
mas a sua manutenção acaba muitas vezes em 2, 3 anos, cobrindo todo o valor daquele investimento, mas é eterno para a vida do município. Mais 30 segundos, deputado. Obrigado. E isso tem causado um problema muito sério para as finanças dos municípios. Por isso fica aqui a nossa colocação, o pedido de apoio para que se construa um novo pacto federativo no nosso Brasil, com uma política fiscal mais justa para quem paga, mas também para o contribuinte que mora lá na cidade e precisa do serviço público lá na sua cidade. Obrigado, deputado Mota.